segundo choque rei da temporada 24, segundo empate. Na Supercopa, empate sem gols no tempo normal e agora pelo Campeonato Paulista, 1-1. São Paulo saiu na frente, gol do Alisson, depois Rafael Veiga em penalidade. Tudo igual no estádio do Morumbi. Bora analisar o que foi esse jogo. Flávio Prado, muito boa noite pra você, Flávio. Nosso pós-jogo especial da Jovem Pan. Vamos direto pros lances polêmicos. O torcedor do São Paulo agora tá saindo do estádio, o do Palmeiras tá em casa nos acompanhando e tá todo mundo querendo saber dos lances polêmicos, a arbitragem sendo criticada pelas redes sociais. Você acha que o São Paulo foi prejudicado hoje, Flávio? Olha, Pedro, boa noite, antes de mais nada. São dois lances muito difíceis. Você falar em o árbitro foi mal é complicado porque a gente viu um monte de vezes, né, na repetição, e acho que quase ninguém tem convicção absoluta. Não, realmente eu garanto e tal, não sei o quê. Minha sensibilidade, eu teria feito exatamente o que o árbitro fez. Eu acho que o Rafael, ele acerta primeiro a cabeça do Murilo, portanto, pênalti. E entendo que no lance do Luciano, quando o jogador chega, ele já vai caindo. E aí, né, ele vai no embalo e ele cai. Então eu teria feito exatamente como o Cancian fez. Eu teria dado pênalti pro Palmeiras e não teria dado pênalti pro São Paulo. A única falha que eu acho que aí sim ele errou foi a não expulsão do Richard Rios. Acho que a entrada do Richard Rios, acho que foi no Lucas, né? Isso. Foi muito forte, foi muito forte. Não, foi no Pablo Maia, desculpa. Pablo Maia. Eu teria expulsado o Richard Rios. Eu não sei se ele foi chamado pelo VAR, acredito que não. Aí seria uma falha mais do VAR do que dele. Esse lance eu teria expulsado o Richard Rios. Nos lances capitais, que ele foi ao VAR, eu teria dado o pênalti pro Palmeiras, não teria dado pênalti pro São Paulo. Exatamente como ele fez. Eu acho que o VAR não chamou mesmo no lance do Richard Rios, no lance, né? Da possível expulsão do Richard Rios. Não chamou. Mas como era lance de gol, o VAR é obrigado a analisar o lance, né? Assistir o lance mais de uma vez para analisar, para ver se tem alguma coisa. Basta ser lance deveria ter chamado. Vermelho. Se ele tiver entender que é cartão vermelho, nem precisa ser lance de gol, né? Sim. Por ser lance de cartão vermelho, perfeito, é isso mesmo. Pra mim era lance de cartão vermelho. Acho que foi uma entrada muito forte. O que eu quero dizer é que não foi um lance talvez isolado, né? Foi um lance que teve participação no gol. Também, né? Então, tava um lance assim. Não sei porque não chamou, não sei se eles... Agora, no mais, assim, mesmo o lance do Richard Rios, você vê depois de muita repetição. Então, os três lances, você vai dizer assim, não, eu não daria o pênalti pro São Paulo, não daria o pênalti pro Palmeiras, daria o pênalti pro São Paulo e não expulsaria o Richard Rios. Ok, não é nada escandaloso no meu conceito. Se tivesse dado o pênalti pro São Paulo, não tivesse dado o Palmeiras e tivesse expulsado o Richard Rios, ia ter discussão também. Não vi nada de escandaloso. Acho que o árbitro até, pelo noviciado, pela pressão que recebeu, até que ele conduziu de uma maneira bem razoável o jogo. E aí, como são lances muito de interpretação, aí fica difícil você ter convicção absoluta. Então, Flávio, mas o lance do Rafael com o Murilo, eu teria marcado tudo, tá? Antes de mais nada, eu teria marcado tudo. Eu teria expulsado o Richard Rios, porque ele deu uma solada e assumiu o risco pela altura onde ele acerta o Pablo Maia. Pra mim, deveria ter sido expulso. Teria expulsado também, né? Teria expulso. O pênalti do Rafael no Murilo, eu teria dado também, porque a gente viu pelo frame, na imagem, que o Murilo pega primeiro na bola, aí depois o Rafael sai de soco e atinge primeiro o Murilo. Então eu teria marcado. Ele erra a bola, né, o Rafael? E por esse motivo eu também marcaria o pênalti do Piquerez no Luciano, porque eu acho que o Piquerez só foi no Luciano. Eu não vi o Piquerez indo na bola. Então eu teria marcado os três lances. Você vê, é muito, sabe? É indiscutível que o Luciano se joga. Não, é razoável essa sua visão de... Ok. Acho que os lances não são tão claros a ponto de serem indiscutivelmente. Não, nada. Essa visão sua, ok também. Não é claro, não tem nada assim tão, na minha forma de entender, nada escandaloso. O pênalti seria marcável do Luciano, o pênalti do Murilo seria marcável também. Agora, minha interpretação, teria feito exatamente como ele fez, mas teria expulsado o Richard Rios. E assim, até fazendo aqui a pontuação, a gente vai abordar isso durante o nosso pós-jogo. O Everton vive um péssimo começo de temporada. Não lembro de um início de temporada ruim do Everton com a camisa do Palmeiras, como esse em 2024. E a gente também tem que fazer essa pontuação com o Piquerez.
porque a gente tá falando desse pênalti não marcado pro São Paulo, na minha opinião, errou a arbitragem, deveria ter marcado o pênalti do Piquerez no Luciano. Reflexo também de um início de temporada ruim do Piquerez, que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada passada, a regularidade impressionante. Acho que ele e o Zé Rafael foram os melhores, mas esse ano começou em baixa. Também o uruguaio Joaquim Piquerez, chegando atrasado nos lances. Às vezes também acho que falta talvez um pouquinho de sensibilidade do Abel, de reconhecer que o Piquerez está um pouco cansado no jogo, tirar o Piquerez, enfim. Eu acho que tem aí um reflexo disso. Acho que o Piquerez não vem fazendo uma boa temporada até aqui, mas eu teria marcado tudo. Teria marcado os 2 pênaltis e também teria expulsado o Richard Rios, que recebeu uma bola na fogueira do Everton. Na verdade, ele errou o domínio, mas recebeu uma bola na fogueira do Everton. O Pedro, mas você vê, com essa sua interpretação, o São Paulo faria o gol de pênalti, não dá pra saber, né? E com a expulsão do Piquerez, do Richard Rios, isso, a possibilidade do São Paulo ganhar o jogo era enorme. Então, não mudaria toda a visão. Aí o São Paulo teria razão de reclamar, vendo pela visão que você viu, né? Na minha visão, o São Paulo foi prejudicado com a ausência, com a não expulsão do Richard Rios. Pedro Henrique Sperber. Eu só queria comentar uma coisa que até estava na tela, o lance do Luciano, e é muito curioso porque o Flávio mesmo fala que são lances todos duvidosos. O Luciano, ele volta a jogar, ele não fica pedindo pênalti, o que é raro, inclusive. O Luciano é uma pessoa que a gente conhece, é escandaloso, pede pênalti, pede falta, isso e aquilo. O Luciano, ele levanta pra jogar. Muitas vezes, quando o árbitro enxerga que o cara levanta pra jogar, a interpretação dele foi, talvez o cara tenha se jogado. Na minha interpretação foi pênalti, eu acho que foi pênalti no Luciano, mas aí também faltou um pouco do molejo do Luciano nesse momento. Se ele tivesse ficado no chão e tivesse reclamado um pouco mais com o árbitro, eu acho que ele voltaria atrás e tentaria marcar do pênalti, porque o toque existe, é claro de que existe o toque do Piquerez no Luciano, mas o Luciano não tem aquela reclamação, não é nada efusivo, então passou a imagem pro árbitro de que... Não condiz com o Luciano, exatamente. Né? Isso até fortalece o não pênalti. Exatamente. Porque quando ele não sofre a falta, ele já faz escândalo. Imagine fazendo. Exato. Acho que ele não achou pênalti. Então, na minha interpretação foi pênalti, mas o Luciano, o que é muito engraçado isso, porque é totalmente o contrário. O Luciano faltou fazer o que ele sempre fez, reclamar para a arbitragem. Se ele reclama para a arbitragem, tenho certeza que ele volta atrás e marca o pênalti. E eu tava olhando aqui o lance do Rafael com o Murilo de novo, na imagem da Jovem Pan, você acompanhando todos os lances, os melhores momentos, você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E esse lance do Rafael com o Murilo é um lance que só o VAR podia, de fato, interferir ou chamar o árbitro, porque foi tão rápido o lance, tão rápido, que só naquele frame mesmo para você reparar que houve primeiro o contato do Rafael com o Murilo e não do Rafael com a bola, no caso. E, novamente, vou na linha da questão de reclamação. O que aconteceu exatamente no momento em que houve o toque do Murilo, o Murilo ficou caído no chão reclamando, o Abel Ferreira foi em direção ao árbitro, ficou reclamando e pentelhando o tempo inteiro. E depois ficou quietinho. Ficou quietinho depois. Quando teve a marcação do pênalti, aí ficou quietinho, ficou pianinho. Tranquilo, o Abel. Mas é isso que faltou ao Luciano. Certamente faltou isso pro Luciano. Se o Luciano tivesse reclamado e feito todo o escândalo que ele geralmente faz, o árbitro voltaria atrás e marcaria o pênalti, porque houve o toque. E o Luciano, a gente sabe, tem jogador que tem essa característica, né, de reclamar tudo. O Luciano é um desses. O Abel Ferreira gosta de reclamar também. E aí, exato. Hulk. Tem vários jogadores no nosso futebol brasileiro que gostam de reclamar de tudo. Veja como é curioso. Isso aí foi bem observado pelo PH. O Luciano é um reclamão. E ele não reclama no lance. Eu acho que ele não... Por isso que eu tô falando. Eu acho que ele não achou que foi pênalti. Porque ele não reclama. É o oposto. Ele reclama, como vocês disseram, de tudo. E ele não reclama. Ele tenta seguir na jogada. Acho que ele já chega caindo. Por isso que eu não marcaria. Mas se marcasse, eu ia... que absurdo. Não. É muito interpretativo. E muito interpretativo a gente tem que dar ao árbitro o direito de interpretar da maneira dele. Eu penso assim. E daqui a pouquinho nós vamos acompanhar a palavra do presidente do São Paulo, Júlio Casares, na zona mista do estádio do Morumbi, hein? O nosso Giovanni Chacon registrou a participação do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Imagino, quando chega dirigente assim na zona mista, ele não chegou para elogiar o árbitro, certamente. Lógico que não. Vai reclamar. Então, daqui a pouquinho... E faz parte também, viu? Você reclama, e aí você fica com crédito, na pior das hipóteses.
Estamos aqui ao vivo nesse pós-jogo. Então, daqui a pouquinho, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, vai falar. Diga, Pedro Henrique Sperber. Eu só queria falar desse lance que tá mostrando aí, o gol do Palmeiras anulado, corretamente anulado por impedimento. O Zé Rafael... tirou o gol do Hendrick. Ele conseguiu fazer o inacreditável. Porque muitas vezes os caras, eles acabam atrapalhando sem intenção e ele foi com intenção atrapalhar o Hendrick. É inacreditável. Ia entrar. Mostra por trás, inclusive, o ângulo. A bola ia entrar, ele conseguiu atrapalhar. É inacreditável ele conseguir atrapalhar e tirar o gol do Hendrick. O Hendrick ficou possesso na hora. O Hendrick ficou possesso, reclamou total com o Zé Rafael e com razão. A bola ia entrar, ia ser gol do Hendrick, o Palmeiras ia sair na frente, inclusive tava 0x0 no momento, se eu não me engano. Tava 0x0. Tava 0x0. Tava 0x0. Então o Palmeiras ia sair na frente, abrir o placar 1x0. E o cara me vai e tira o gol do Hendrick.